Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega, navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te podes suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega, navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega, navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos
cruz na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. E a Bíblia diz que surgiu no mar uma tão grande tempestade. E o texto do evangelho que escreveu São Marcos, no capítulo 5, capítulo 4, e o verso 35. São Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, que coisa maravilhosa! Os discípulos estavam tão atordoados durante a tempestade, eles estavam em alto mar, e de repente sobreveio uma grande tempestade e o vento era-lhe contrário. E açoitavam o barco e eles sentiam que o barco ia afundar. E eles então, desesperados, começaram a gritar. Gritaram. E Jesus estava na popa do barco, lá atrás, dormindo sossegadamente, tranquilamente, em uma tempestade. Eu fico imaginando como é que um ser humano de carne e osso, como Jesus estava ali naquela situação, porque um barco, durante uma tempestade, ele vai para todo lado, ele vem para frente, sobe, a água sobe, a Bíblia diz que a água estava subindo, entrando no barco, e Jesus dormindo tranquilamente, irmãos. E os discípulos estavam tão temerosos, diz o texto, estavam tão perturbados, diz o texto, de maneira que o barco já se enchia de água e Jesus dormindo na popa lá atrás. E os discípulos se fatigando de remar, porque os ventos eram contrários. E nesta noite me veio um pensamento assim: será que você está como esses discípulos? Talvez você esteja passando por uma grande tempestade. Talvez a sua vida tivesse numa bonança, uma calmaria, tranquila, tudo bem, tudo legal. De repente sobreveio uma grande tempestade que você acha que não vai subsistir, você acha que não vai suportar, que a água está entrando no seu barco, e você acha que vai afundar, e naturalmente você iria afundar, se Jesus não tivesse na popa, dentro do seu barco. A Bíblia diz que eles chamaram o mestre e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que nós vamos morrer? Nós vamos morrer, perecer, nós vamos morrer. E ele disse: Cala-te, aquieta-te. Ele disse ao mar: Cala-te, aquieta-te.
e o vento se aquietou e houve grande bonança. Serei sucinto, breve, rápido, e direi para você nesta noite, neste finalzinho de noite. A tempestade, muitas das vezes, vem nas nossas vidas e a gente não pede para ela vir. Vem tempestade. Não, tem tempestades que vêm sem a gente pedir. E elas entram e de repente tomam conta das nossas vidas e parece até que vamos perecer. E começamos então a nos inquietar, nos afadigar e começamos a bater de um lado para o outro, e quando de repente nós olhamos e sabemos que Jesus está nessa tempestade. Com certeza, o Senhor não nos fez e não nos deixou à deriva para que nós venhamos a perecer. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Então, como o Senhor pode deixar você perecer diante dessa tempestade? E talvez a tempestade que você esteja passando seja não num barco, mas dentro da sua casa, no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Talvez a tempestade que você esteja passando não seja dentro da sua casa, mas seja uma tempestade que ninguém consegue ver, uma tempestade interior que está lhe devorando dia após dia e você acha que vai perecer. Talvez você esteja passando por momentos de uma tempestade exterior, física mesmo, onde você tem perdido alguns bens, tem tido prejuízos financeiros, acha que não vai conseguir chegar no outro dia, acha que vai afundar, vai naufragar, acha que não vai conseguir voltar à tona porque já está entrando água no barco. A situação é grave, gravíssima, mas você está esquecendo de que quando Jesus está no barco, ele tem o poder de dizer ao mar e ao vento: cala-te, mar, e aquieta-te, vento. E se faz bonança da noite para o dia. Talvez esse sentimento, essa angústia, esse pavor noturno, esse terror noturno, essa angústia, essa solidão, este desespero de alma, essa aflição interna que ninguém vê, com certeza, se você clamar: mestre, socorre-me, ele de pronto, o Espírito Santo de pronto irá te socorrer. Faça uma experiência. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ou aí onde você está, vira para uma parede, coloca a mão na parede, clama a Deus, chora, pede a Deus para que ele venha acalmar essa tempestade, para que ele diga ao mar: cala-te, e diga ao vento: aquieta-te. E você vai dizer: quem é este homem que aquieta, cala o mar e aquieta o vento? Que coisa gloriosa, irmãos. São Marcos deixa registrado que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? E quando essa tempestade passar, você vai dizer: quem é este homem que todas as coisas estão sob o seu domínio? É maravilhoso, irmãos. Quantas tempestades eu já tenho enfrentado. As externas, as internas, aquelas que ninguém vê, aquelas que todos podem ver, mas com certeza nós temos um Deus, eu tenho um Deus que é capaz de dizer a esta tempestade: cala-te e aquieta-te. Tudo está no controle do Senhor. Que nesta noite você tenha a convicção da realidade de Deus, que Ele tem poder para fazer cessar esta tempestade na sua vida. Tem uma noite de paz, tem uma noite de sossego, tem uma noite de bonança, tem uma noite de alegria, porque o Senhor entrou hoje no teu barco, levantou, ele não estava dormindo, ele estava apenas tirando o cochilo e disse para você nesta noite: eu vou fazer cessar o vento, vou calar o mar e vou fazer cessar o vento. Que Deus nos abençoe